Saudações a todos vocês que acompanham o canal do Conde aqui no YouTube, começando mais um Papo com Linguista. Hoje a gente vai falar de um assunto quente na cena política, econômica, social, internacional, que são as fake news. Estou aqui com o Pablo Arantes, linguista Pablo Arantes, e com o linguista Leonardo Couto. Nós iremos falar sobre vários aspectos. O Léo e o Pablo trouxeram dois artigos importantes sobre o estudo científico das fake news, com muitas estatísticas, e a gente vai conversar sobre isso. Acho que vai ser um papo com linguista bastante importante para a gente entender melhor o que está acontecendo na cena aí da comunicação, enfim, da informação no mundo todo e, sobretudo, no Brasil. Quero saudar, primeiramente, meu amigo, o querido Pablo Arantes. Saudações, tudo bem com você? Está em Brasília? Bom dia a todos, saudações. Estou em Brasília sim, Gustavo. Ainda por mais umas 3 semanas, terminando aí meu pós-doc. E vamos lá, vamos falar de fake news. Muitos estudos aí, Pablo? Sim, sim. Leonardo Couto, também em Brasília. Saudações para você, como é que tá? Como é que tá o clima aí? Tudo bem? Tudo bom, Gustavo? Saudações a todos que estão assistindo a gente. Estou no meu horário de almoço, diferentemente do Pablo. Sou burocrata de carreira, então daqui a pouco eu tenho que voltar. Tá tudo certo por aqui. O Bolsonaro ainda não está de volta, né? Mas as coisas continuam aqui como. Daqui a pouco o Bolsonaro vai voltar para a sua cidade aí, Leonardo. Como é que vai ficar aí? Será que ele volta mesmo, cara? Volta. Infelizmente volta. Ou felizmente, não sei, nessa altura. Eu acho que ele gostou tanto de ficar lá no quentinho do Albert Einstein. Vamos ver o que vai acontecer. Aliás, como sempre a gente faz, vamos começar falando um pouco aí dessas notícias aí que estão no entorno, que não são fake news propriamente, mas que nós podemos comentar aqui só para dar o ritmo, esperar a galera chegar para acompanhar o nosso papo com o linguista. Eu queria ouvir o Leonardo Couto falar aí dessa questão do Lula, da nova condenação do Lula. Foi muito comentado aí nas redes. O Lula ficou indignado com isso, o texto da juíza lá de Curitiba, né? A Gabriela Hartz, né? Foi um texto assim, foi muito criticado, Gleisi Hoffmann, até a comunidade jurídica brasileira. O que você sentiu dessa condenação do Lula, dessa segunda condenação do Lula, Leonardo Couto? Gustavo, eu acho que o resultado era um pouco previsível, né? Quer dizer, o que eu vejo é que a justiça está comprometida, né? O judiciário está comprometido em todos os níveis. Era diferente, era difícil esperar um resultado diferente, né? A gente continua a se surpreender com essas coisas do tipo o copiar e colar de uma sentença ou o baixo nível, mas realmente a gente deve tem alguma coisa realmente que surpreenda se a gente pensar friamente, né? Não tem, assim, se você vê as atrapalhadas do governo e agora também de outro poder, né, do judiciário, não tem mais o que se surpreender, né? Quer dizer, o poço parece que não tem fundo, né? E aí enfim, tem essa discussão, né? Até que ponto ficar lutando contra essa condenação, porque vem mais outras por aí, né? Ele foi absolvido em uma só, 2 já foram, mas tem mais 5, e essas penas vão se acumulando, né? A verdade é que querem que essas penas cheguem a um número muito grande que, na prática, impossibilitem ele de sair, né? Assim, até que ponto tem que se lutar dentro do sistema, né? Até que ponto vale a pena lutar pelo sistema, porque tudo bem, tem essa estratégia de lutar dentro, por fora do sistema, mas são recursos que são gastos, né? Lutando. Eu acho que a única estratégia que sobrou assim para as forças democráticas brasileiras e tudo mais é fazer tudo que se puder fazer dentro do sistema. Aí a questão é concentrar os esforços, né? Onde se vai concentrar o esforço? Eu estava brincando com o Pablo ontem, né? Gente da nossa geração lembra de um episódio muito significativo de uma das grandes fugas no Brasil, né? A do Escadinha, né? Não sei se você lembra, um helicóptero pousou dentro da prisão e levou, né? Não estou sugerindo isso aqui, mas no Brasil essas coisas são possíveis, né? Pensando coisa aí fora do eixo. Assim, sinceramente, eu tendo a ser pessimista mesmo, mas o caminho da justiça, essa justiça está comprometida, né? E juízes ficam no cargo eternamente, né? Ou alguns viram ministros, mas o Supremo está comprometido. Então,
Vamos lá. Muito obrigado, Leonardo Couto. A gente começando aqui o nosso papo com o linguista, falando um pouquinho dessa cena, desse momento aí da cena política. Essa questão do Lula ainda reverbera. Nós temos aí a defesa do Lula. O Haddad voltou a participar da defesa do Lula para também justamente incrementar a argumentação diante de uma precariedade tão grande assim, de um texto jurídico, como o Leonardo falou, copia e cola, quer dizer, coisas que são realmente do arco da velha. Pablo Arantes, vou trazer outro tema para você comentar, que é a questão da espionagem do governo brasileiro com a Igreja Católica. É uma coisa aí que tomou um pouco aí o noticiário nos últimos dias. O general Heleno negou, disse que não estava espionando nada, mas hoje você já tem... inclusive está nas manchetes agora, na posição 1 e 2 da home do 247, padres da Igreja Católica Brasileira já se manifestando contra esse tipo de monitoramento. O que você teria a dizer para a gente aí desse imbróglio, dessa questão aí desse embate, na verdade, desse falso embate, né, absolutamente absurdo, entre governo e Igreja Católica, a essa altura do campeonato da democracia no século XXI? Pablo Arantes. Então, só para falar uma coisa sobre o que o Leonardo estava comentando, é interessante que essa história dessa nova condenação, ela se liga um pouco com o tema de hoje, porque no fim é uma condenação fabricada, né? Um pouco como as fake news são notícias fabricadas, é uma condenação fabricada, né? Enfim. Perfeitamente. Agora, sobre esse outro assunto, né? Assim, tem umas coisas curiosas, né, nesse episódio, que são o seguinte: é meio ridículo você anunciar que vai monitorar alguém, né? É um pouco piada de português, né? Assim, né, uma agente... Eu sou agente secreto, né? Típico dos arapumbas, né? Aquela coisa, agente secreto. Vai usar uma blusa agente secreto lá no sínodo, né? Enfim, o que na verdade, para mim, indica que isso é um recado, né? Eles não são tão bestas assim, né? Isso é um recado, ó, estamos de olho, né? Na verdade, no fim, nem é difícil você espionar ou monitorar, né, no jargão, né, as atividades de uma instituição como a Igreja Católica, né? As coisas são públicas, ninguém está tramando em segredo, nem está falando sobre coisas ilegais ou etc, né? Eu acho que isso é um episódio, sinceramente, né, de uma coisa que eu estava chamando de a volta dos que não foram, no seguinte sentido, o que a gente está vendo é que a mentalidade que prevalece no exército é a do inimigo interno, né? E mostra também que, infelizmente, o aparato de inteligência no Brasil, ele continua muito sob a égide de uma doutrina militar, né? E os nossos militares, desde os anos 30, né, enfim, eles não têm guerra para fazer lá fora, e eles se voltam contra o chamado inimigo interno, né? Então, acho que esse é o recado, né? E, agora, é um pouco ridículo, por outro lado, pelo seguinte, porque qual foi o motivo alegado? Que eles estariam fazendo influência em assuntos internos? Ora, são padres brasileiros, é uma instituição brasileira, sediada no Brasil, a CNBB, enfim, né, gente ligada à CNBB. Como é que essas pessoas podem estar fazendo influência externa, né? E mais uma coisa também que chama a atenção não é justamente qual que é o grande assunto desse sínodo da Amazônia, que seria o evento a ser monitorado, é justamente falar sobre direitos humanos, proteção de populações vulneráveis, etc. Pois não é essa preocupação que está fazendo as pessoas aqui no Brasil, grupos de pessoas no Brasil, quererem apoiarem a intervenção na Venezuela, né? Então, assim, se preocupação com o direito humano é uma coisa assim tão complicada, por que então você está fazendo isso num país que nem é o seu, que é a Venezuela, e usando isso como razão para apoiar uma intervenção, né? Então, acho que esse episódio me despertou essas reações. Pablo Arantes, muito obrigado pelos seus comentários. Então, essa questão do sino da igreja, você colocou muito bem, quer dizer, é uma ameaça. Esse governo Bolsonaro está funcionando um pouco como um pacote assim de ameaças veladas em vários setores da sociedade brasileira, né? É só avisando aqui, avisando ali.
porque a estrutura do governo é muito complexa. A gente percebe, por exemplo, que o Ricardo Vélez Rodrigues, o colombiano que é ministro da Educação, o MEC está parado nesse momento, está paralisado. Secretários estaduais e municipais estão basicamente estarrecidos, não importa se eles são de direita ou de esquerda, porque simplesmente não tiveram respostas de se vão ter continuidades de políticas, se vai ter alguma novidade na cena, quer dizer, eles estão paralisados. A informação é de que os secretários do Vélez estão estudando ainda o MEC para poder produzir algum tipo de política aí, e aí a gente vai ter que esperar realmente, quer dizer, entra até nisso, até nesse rol aí das paralisias do governo. Eu queria agradecer a todo mundo que está chegando aqui no canal do Conde para acompanhar o Papo com o Linguista, Kátia Rodrigues, Márcia Virgínia, José Vieira de Souza. Daqui a pouco eu vou fazer uma rodada de leitura aqui com os comentários que estão chegando para a gente, mas eu quero quero trazer logo então o nosso tema de hoje, que são as fake news. Pablo disse muito bem que essa condenação do Lula tem relação com o nosso tema de fake news, porque, afinal de contas, entender o Lula como condenado por uma operação, ser dono do triplex ou do sítio de Atibaia, é uma fake news, né? São fake news que, entre aspas, deram certo, né? Que o sistema jurídico brasileiro aceitou. Na verdade, aceitou uma fake news e produziu uma condenação absolutamente arbitrária, violenta e que continua provocando uma convulsão social silenciosa no Brasil, que é a percepção que eu tenho, né? A gente não tem uma conflagração nas ruas, mas tem uma conflagração nas mentes. E isso ainda acho que pode aflorar a qualquer momento. Eu queria, então, primeiramente, falar um pouco aí, como a gente vai falar de fake news, a gente tem que falar da informação, da comunicação. E como nós somos três linguistas também, né? Los Tres Linguistas, podia botar um título, tipo meio faroeste, Los Tres Linguistas, Los Tres Amigos, né? E queria trazer a questão seguinte, quer dizer, a linguagem, né? A linguagem, então, 100 mil anos, né? 100 mil anos aí a nossa espécie começou, né? Articular, né? Produzir alguns fonemas, tudo mais. O Pablo é especialista nisso. E o Léo também pode falar depois aí um pouco da questão fonêmica, da origem e tal, mas para a gente não se perder e não digredir tanto, eu só queria fazer esse pequeno preâmbulo, esse pequeno salto aí na nossa evolução, né? Então, começamos, né? Cidades, a escrita nasce mais ou menos junto com as cidades, né? Entre 10 mil, 3 mil anos, basicamente, aí que a historiografia e que a pesquisa linguística coloca mais ou menos essa data de origem da escrita, né? E aí você começa a ter publicação, e daí você tem Gutenberg, 1430, tem Gutenberg, é o nascimento da imprensa, e aí eu fiquei pensando aqui, gente, a seguinte coisa, né? Imagina quantas fake news já foram publicadas pela humanidade desde o nascimento da escrita. Eu vou jogar essa para o Leonardo Couto. Começa falando para a gente, o que você pensa aí? A gente acha que fake news nasceu só, claro que agora é um fenômeno diferente, mas no conceito, na estrutura, no DNA desse valor, digamos assim, que são as fake news, ela existe desde sempre ou não, Leonardo Couto? Com certeza, Gustavo. Uma das teorias da origem da fala, né, propõe que fala surgiu um pouco para espalhar fofoca, né? A fofoca no sentido seja verdadeira ou falsa, mas no resto no principal vai falsa, né? E uma das primeiras coisas que foi impressa, né? Não vamos chamar de fake news, mas foi um livro muito conhecido que são histórias que foram coletadas oralmente e que, claro, é impossível saber o quão verdadeiras eram, né? Elas, você pode considerar uma obra de ficção com uma mensagem, né? A Bíblia, né? Não é exatamente fake news, como a gente está definindo, mas a gente sabe que algumas coisas são impossíveis de comprovar, então começa já daí, né? E rapidamente, quer dizer, uma outra coisa, além da notícia jornalística, foi publicar literatura, né? Que antes era espalhada de forma muito, muito mais vagarosa, né? E aí você, com a imprensa, você também tem a ficção, né? Que não é fake news, mas... E claro, agora, isso é uma boa pergunta, né? Onde começou exatamente essa coisa maciça da fake news, né? Quer dizer,
Foi com rádio, né, foi com... Porque por livros pode ser também, mas ainda não tinha esse alcance todo, né? Quer dizer, em grande parte ainda era oral, né? Então, mas sim, você está certo, está desde o começo lá, o que a gente chama de fake news, né? Ou simplesmente notícia falsa, né? Que é simplesmente isso, né? Vamos ficar com essa definição. É o bom e velho boato, né? Sempre existiu, né? Quer dizer, essa coisa da vizinhança e tudo mais. Eu trouxe o Pablo vai falar. Só um segundo. Eu trouxe essa questão assim do passado, né? Da historiografia, justamente para a gente poder desmembrar um pouco mais o conceito, né? E trazer para a contemporaneidade, porque ele é muito complexo. Então a gente tem que, inclusive, você tem tipos diferentes de fake news. Pablo Arantes, fala aí, querido. Estava lembrando aqui de um caso que talvez seja, assim, nos tempos modernos, um exemplo cabal, seminal de fake news, que são os protocolos dos sábios do Sião. Muita gente conhece, né? E tem uma história muito interessante, que basicamente é uma história que diz que um grupo poderoso de judeus tem uma conspiração para dominar o mundo, né? E assim, você tem mas é um exemplo interessante porque você tem uma genealogia muito boa de como esse negócio surgiu, né? Ele surge na França, no tempo do Napoleão III, fabricado por pessoas, uma espécie de dossiê falso, tipo uma pasta rosa, vocês lembram da pasta rosa no Brasil? E depois, a ideia é que isso deveria ser usado pela polícia imperial para atacar oposicionistas ao Napoleão III. Depois, esse material foi vendido para a polícia secreta russa no tempo do czar, e aí, enfim, isso foi tendo uma série de transformações, e foi uma das coisas, por exemplo, que estava na base do antissemitismo que levou ao nazismo e tal. E o que é interessante é que, com o tempo, depois dos anos 30, 40, toda essa genealogia foi traçada, né, se mostrou como quem lá na França começou com isso, quer dizer, todo o percurso desse grande boato, né, mas é impressionante que, mesmo tendo essa informação, as pessoas ainda acreditam, né, acham que, não, tem alguma coisa ali, você está me contando essa história toda dessa maquinação e tal, mas tem alguma coisa ali que eu acho que é verdadeira e tal. Então você tem essa mistura de vieses cognitivos, né? Qualquer coisa que confirma um preconceito que eu já tenho, eu dou uma credibilidade para isso, né? Então acho esse exemplo muito bom. Tem, para quem gosta de novelas gráficas, tem o Will Eisner fez uma graphic novel sobre essa história, chama Os Protocolos, enfim, posso achar o nome depois, mas faz essa história dos protocolos, é super interessante, recomendado. Eu não queria antecipar uma coisa aqui, mas enfim, você falou uma coisa tão instigante, aí você tem toda uma iconografia, uma historiografia da guerra, da política, que diz que a política começa com a mentira e termina com a mentira, vários excertos, destacamentos de frases de pessoas célebres, né, de políticos e de militares, por exemplo, também. Mas assim, eu vou ter de fazer assim só um pequeno parênteses projetivo, né? Eu acho que nós estamos, você está fazendo um joia para mim, Paulo. Eu acho que nós estamos numa crise do conceito de verdade e de mentira. Eu acho que esse ponto, né? Inclusive porque até você teve aquela história da pós-verdade, de ser um conceito que foi consagrado lá no dicionário Oxford, né, por votação, a palavra do ano, acho que em 2014, 2015, não me lembro. Nós estamos no momento que aí entra toda a tecnologia, essa massificação e tudo mais para a gente conversar. Mas, como nós temos um roteiro estabelecido, eu quero seguir esse roteiro na medida do possível, até porque o roteiro ficou extremamente, enfim, bem concebido, interessante. E eu vou jogar para o Léo agora esse primeiro momento aqui, né, que está como segunda parte no roteiro, essa questão, né, razões que justificam o interesse no tema. Por que somos vulneráveis a fake news, né? Acho que essa é a grande pergunta que todo mundo se faz nesse momento. Eu vou ler um trechinho aqui do roteiro,
e vou passar para o Léo, né? Vieses cognitivos, sociais e algorítmicos que nos tornam vulneráveis à manipulação por meio de desinformação propagada online. Aí vem os tópicos, né? Sobrecarga informacional e atenção finita. Caráter de novidade das notícias falsas, viés de novidade. Exposição seletiva, via redes sociais polarizadas, segregadas. Popularidade da notícia redefinida por algoritmos. Viés de confirmação, maior atenção às informações que confirmam crenças prévias. Tem muita coisa aqui para ser dita. Eu queria que o Leonardo Couto começasse explicando para a gente a seguinte questão, né? Sobrecarga informacional e atenção finita. Esse é o grande armadilha que nós entramos, quer dizer, no mundo você está ali no mundo da comunicação online e digital. Você tem uma sobrecarga e a sua atenção não dá mais conta, digamos, de um caráter de veracidade de uma notícia, Leonardo Couto? Gustavo, não é nem só do caráter de veracidade, é de processar mesmo as notícias, né? Porque você pode pensar faz uma experiência, se você faz isso muito diariamente, mas as pessoas que não fazem tenta ler vários sites numa determinada hora de notícias, né? Você vai ver que o primeiro você tem bastante informação, no segundo você já vai ver a maioria das coisas repetidas, você vai ter só um pouquinho mais de informação e assim você vai ter cada vez menos informação, né? Se você for em muitos sites, né? Quer dizer, o seu retorno, o seu ganho de informação vai diminuindo. Então, a maioria das pessoas acaba ficando com 2 sites ali que elas já vão sempre, né? Quer dizer, mas ainda assim é muita coisa, né? A gente agora tem essa coisa a gente tem a maioria das pessoas tem um smartphone à mão, que você tem basicamente toda a informação ali à sua disposição, seja ativamente você procurando ou passivamente, que as pessoas estão mandando, né? Então, como é que você filtra, né? Isso é uma coisa que vem sendo muito estudada, mas não tem uma resposta ainda muito boa, né? Quer dizer, isso a gente está vendo um dado ontem de um relatório da Reuters, né? E perguntaram para as pessoas, você acha que você recebe muita notícia, pouca notícia, gostaria de receber menos ou mais? E a maioria das pessoas dizem, não, eu recebo um número adequado, tá? E um pouco bem menos gente diz assim, não, eu recebo demais, né? Quase ninguém fala que recebe muito pouca, mas curiosamente a grande maioria diz, não, eu recebo o número adequado, quer dizer, parece que a gente está se adaptando a esse mundo de sobrecarga informacional, né? A gente está se adaptando, está conseguindo consumir cada vez mais. Claro, nossa capacidade de processamento cerebral não está aumentando, né? Então, nossa atenção também é um fenômeno muito estudado pelos psicólogos, né? A gente se cansa, né? Não é à toa que, a gente sabe fazer trabalho, principalmente trabalho intelectual, você fica muito cansado depois de algumas horas, né? Você achar que você vai fazer o trabalho intelectual por 8 horas ali durante um dia, ali em cima, é uma ficção, né? Eu digo, né? No serviço público, se a gente fizesse 6 horas por dia, 5 horas por dia, bem trabalhadas, muito mais produtivo, né? Então, é isso que a gente estava querendo falar, quer dizer... Desculpa, Léo, só fazer um pequeno parênteses, que é o conceito das gigantes de comunicação, Google, Facebook, Apple, né? Elas lidam justamente com isso, porque sabem que o cérebro não suporta tamanha, né, 8 horas. Então, os executivos, enfim, os técnicos ali, as pessoas que criam as imagens, os códigos, né, do Facebook, eles trabalham esse período, né, com muita descontração, inclusive. Desculpa, pode continuar. Não, é isso, né? E a gente não está consumindo essas coisas aleatoriamente, né? Adiantando só um pouquinho aí, aquilo que você tinha falado, quer dizer, a gente tem a nossa bolha lá, né, que parece que está ficando cada vez mais fechada, né? Os algoritmos, porque você tem que pensar o que eles querem, né? Eles querem mais cliques para as propagandas, né? Quer que você fique mais tempo, quer que você interaja com as coisas que você gosta. Então, vão reforçar as coisas que você tende a ver mais tempo e tirar as que você tende a ver menos tempo. Então, vai ficando na sua bolha, né? O objetivo não é apresentar informação nova, exatamente, né? É que você fique mais tempo consumindo a notícia. Esse ponto é muito importante, Leonardo Couto. Tudo que você falou aí, realmente a gente acaba entrando numa discussão, por exemplo, a questão do clique, né? Justamente
E essa questão da dinâmica da informação compartilhada numa cena digital massificada, os produtores, aqueles que querem, né, agregar valor nos seus sites, enfim, em todas essas linguagens aí digitais, estão interessados no clique, eles não estão pensando muito se aquilo é fake, se aquilo não é e tudo mais. O que vai gerar, por exemplo, uma fake news gera um volume de energia digital muito grande, mesmo depois de desmentida. Quer dizer, ela ganha, ela se alastra. Aí você tem uma cadeia de informação que também entra na questão do cansaço cognitivo do usuário. E agora eu tenho de passar para o Pablo Arantes para fazer as considerações sobre essas nossas duas considerações, Leonardo, que agora a audiência está super legal aqui. Pablo Arantes, com você, querido. Sobre essa última coisa que você falou, vide os protocolos dos sábios do Sião. Uma vez que o gato saiu do saco, mesmo que você consiga colocar ele de volta lá, mesmo que você consiga desmentir, ele já apareceu, as pessoas já estão comentando, né? Só para complementar a informação... Aquela coisa do Piratas do Caribe, né? A música foi tocada, né? A música foi tocada. O livro do Will Eisner que eu estava comentando chama The Plot, The Secret Story of the Protocols of the Elders of Zion, só para quem ficou curioso. Agora, essa lista que você leu, Gustavo, por que ela é importante? Para mostrar que o fenômeno da fake news é uma coisa complexa, ele não tem a ver com... Não é porque as pessoas são bestas e elas não conseguem distinguir o que é claramente falso do que não é. Tem muita coisa acontecendo aí, tem questões que têm a ver com o nosso processamento cognitivo, que são limitações, né, do nosso aparato, do nosso cérebro, etc. Outras coisas são os modelos de negócios, né, dos gigantes da comunicação hoje, Google, Facebook, Twitter, etc. A gente, na verdade, tem que se adaptar a essas coisas, né? E você tem, por exemplo, uma coisa importante, né? Tá ligado com a história da sobrecarga informacional e da atenção finita. Se você tem um monte de notícias para ler, e você não tem tempo para todas, você vai tender, por exemplo, a ir naquelas que são mais populares. Se todo mundo está comentando uma notícia X, é muito provável que ela seja importante. E aí entra aquele um dos itens que você leu, que é a história da popularidade que é definida por algoritmos. Então, esses algoritmos podem ser manipulados por gigantes como Facebook, Google, etc. Então, você não tem uma popularidade orgânica, digamos assim. Ela foi definida por esses algoritmos. Isso é uma coisa muito relevante, né, na maneira como a gente consome notícias hoje, né? E aí, só para tocar num outro ponto que o Léo tocou, tem vieses cognitivos que não tem a ver necessariamente com a nossa capacidade finita de processamento, mas que é a história do viés de confirmação, que tem a ver com uma coisa mais quase emocional, que é essa coisa de nós gostamos de ter nossas crenças confirmadas, né? Quando a gente vê alguma coisa que diz que a gente estava certo, né, a gente fica feliz, a gente, um reforço de uma crença prévia, né? Isso tem um papel super importante na coisa das fake news. A gente tende a acreditar muito em coisas que fazem bem pra gente nesse sentido. Eu sabia que o fulano era um corrupto. Isso tem a ver, para voltar na história da Lava Jato e tal, a nossa justiça está funcionando muito num viés confirmatório, né? Você tem a crença, vide Dallagnol e tal. Eu não tenho provas, mas eu tenho muitas crenças. E aí você vai fabricando coisas, pegando indícios aqui e acolá. Individualmente, eles não têm nenhum poder comprobatório, mas eles confirmam as suas crenças prévias, né? Perfeito, isso que você está falando. Você quer complementar, não? Não, disso não. Tem outras coisas só que tem a ver com dos perigos, digamos assim, das fake news, que tem a ver com o seguinte: é muito barato e muito fácil você jogar com esses fatores, com os fatores cognitivos, com os fatores tecnológicos, né? Você pode, por exemplo, manipular essa coisa da popularidade. Então, isso tem a ver com os robôs, que é uma coisa que a gente vai comentar mais adiante, né? Então, você pode engenheirar, digamos assim, a popularidade de uma notícia. Isso é uma coisa
bastante grave, né? Tem tudo a ver com o fenômeno das fake news também. Perfeito. Pablo Arantes, eu queria destacar o que você acabou de dizer, essa questão do aspecto Poder Judiciário brasileiro tem um viés confirmatório. Eu senti isso muito fortemente quando começou a Operação Lava Jato, esses pressupostos, todos baseados em fake news, do Dallagnol, do Sérgio Moro, de todos esses procuradores aí, por que ficou a impressão de que eles perseguiam um segmento político? Justamente porque eles acreditavam em revista Veja, eles inclusive pegavam trechos de matéria para colocar nas peças acusatórias. Então, e é um processo que é violento, e ele é irresistível, e ele acaba sendo muito forte. Quer dizer, ninguém conseguiu se desvencilhar ainda. O nosso Poder Judiciário está tomado por essa quase que um fetiche aí por esse regime de notícias que derrubaram um governo, né? Derrubaram um governo de maneira violenta, né? Muitos poucos hoje acreditam que a Dilma Rousseff foi deposta por uma questão, digamos assim, justa e dentro da legalidade, né? Mesmo no Brasil. Só que agora desorganizou completamente todo o nosso sistema político e o nosso sistema judiciário também. Deixa eu dar uma atenção aqui para os nossos internautas. Estamos com a audiência muito boa aqui no canal do Conde. Eu quero ler alguns comentários aqui. Jaqueline Terry está dizendo assim: fake news que foi combatida por Voltaire é uma das maiores que existiu na França. Eu não sei que fake news foi essa, não estou... agora fiquei perdido na tradução. Se alguém puder me dizer qual que foi a combatida por Voltaire. José Vieira de Souza dizendo: toda a história realmente é feita de fake news, pelo menos em sua grande parte, porque a história oficial é feita pelos vencedores, pelo poder. Comentário interessante. Silvio Tavares dizendo aqui: Conde, você tem que fazer um programa com o Rui Costa Pimenta. Eu acho muito legal. Vou falar com o Rui para ver se ele topa. Júlio César Ribeiro Pereira dizendo assim: eu li Ascensão e Queda do Terceiro Reich. O nazismo tinha um espalhador de boatos. Também é um tema que a gente pode... Enfim, não vai dar para tratar de todos. Talvez nós tenhamos de fazer 2 programas sobre fake news. Vou ler mais um comentário, que é da Luciana Salgado. E também numa crise diante de valores das crenças, colocadas como bobagem no projeto de urbanidade moderna iluminista. Tudo bem. Aqui a Kátia Rodrigues está dizendo: há uma base conceitual para mostrar que o Bozo e aliados mentem, e isso ajudou no resultado das eleições. Acho que o bolsonarismo só descortinou os sentimentos e pensamentos de grande parte dos brasileiros. Gente, muito obrigado pelos comentários. Continuem fazendo perguntas e comentando aqui nessa transmissão especial do Papo com o Linguista no canal do Conde. Eu peço também para vocês a inscrição no meu canal. Acho que a gente já deve ter atingido 8.000 inscritos até esse momento. E vamos voltar para o nosso roteiro aqui. Deixa eu só achar... Deixa eu pegar aqui o nosso roteiro que está no Google. Gustavo, enquanto você acha aí, só um comentário sobre essa coisa das crenças do judiciário, né? Quanto mais arraigada a crença, mais você tende a cair no viés confirmatório, né? Então, como você tem esses preconceitos milenares contra as classes populares e quem representa as classes populares, né? Como isso é super, hiper arraigado, então é mais fácil, né, de agentes do Poder Judiciário, que são representantes das classes mais altas, dominantes, etc., mais fácil é para esses caras pegarem qualquer coisa do mundo e dizer: isso prova que... né? Perfeitamente, entrou o preconceito também. Essa é uma percepção também que a gente já tem trabalhado bastante aí na cena do comentário político. Leonardo Couto, eu vou pedir para você, em linhas gerais, assim, para você ter um artigo que você trouxe, da revista Science, né, de março do ano passado, 2018, The Spread of True and False News Online. Queria que você falasse qual que é a abordagem que está ali. Você tem uma série de estatísticas, ninguém melhor do que você para explicar para a gente essa questão aí desse artigo científico sobre as fake news. Leonardo Couto. Bom, a gente escolheu 2 artigos que a gente vai comentar. Eles são complementares em algumas partes, um pouco se contradizem, mas a gente escolheu porque eles são estudos com uma quantidade muito grande de dados, né, e permite que você veja essas tendências mais gerais do que a gente ficar com os casos anedóticos, né. Então, esse aqui foi publicado em março de 2018, ano passado, e ele pega basicamente esse espalhamento, essa difusão de notícias
verdadeiras ou falsas, né? Ele não fala nem fake news exatamente, mas é aproximadamente isso, né? No Twitter, né? No período de 2006 a 2017, 11 anos, desde o começo lá do Twitter, basicamente, né? Então eles pegaram esse corpus aí de 126 mil notícias, é muita notícia, né? E que foram tweetadas por mais de 3 milhões de pessoas ou usuários, né? E mais de 4,5 milhões de vezes. Então, teve algumas coisas que foram tweetadas mais de uma vez pelo mesmo usuário, né? Então, você tem esse corpus, 126 mil notícias, 4,5 milhões de tweets, né? E elas foram classificadas como verdadeiras ou falsas, né? Usando isso é importante, usando organizações de checagem de notícias, né? Como a gente já começa a ter aqui no Brasil também, a Agência Lupa e tem outras, né? Então, eles pegaram as 6 que são muito conhecidas e para classificar isso como falso ou verdadeiro ou parcialmente, né? Mas vamos ficar no falso ou verdadeiro, né? Então, quais são os principais achados, né? Vou simplificar aqui, não vou entrar nos detalhes técnicos, né? O principal é que notícias falsas elas foram espalhadas, difundidas mais rapidamente para mais gente, com um número de retweets muito maior, né? Essa cadeia de retweets, você vai retweetando muito maior do que as notícias verdadeiras, né? E aí, o dado que eles acharam é o seguinte: se a notícia era falsa, ela era 70% mais facilmente, tinha a probabilidade 70% maior de ser replicada do que uma notícia verdadeira, né? Isso classificando só como verdade ou falsa, sem a intenção política, sem a intenção econômica por trás, né? Simplesmente classificando, né? Então, claro, como ele pegou esse período aí de eleição, um período de 10 anos, 2 eleições, etc., as notícias políticas são que tem maior número, que tem maior impacto realmente, né? Outras coisas são como lendas urbanas, informações falsas financeiras, desastres naturais, sempre tem um pouco, mas o grosso realmente é política, né? Outro achado importante, né? O primeiro foi notícia falsa vai mais longe para mais gente. O segundo é que elas têm um teor de novidade maior, quer dizer, ela tem uma informação ali inédita, em média você tem uma informação inédita maior do que as notícias verdadeiras. Isso é meio esperado, quer dizer, as notícias verdadeiras às vezes estão complementando um fato já ocorrido ou falando uma coisa que já é verdade no mundo, né? Pode falar. Leonardo, é como se a verdade fosse chata e a mentira fosse divertida, né? Exato, né? Na média era isso que aconteceu, né? E não pode dizer assim, é porque é falso que as pessoas difundiram mais, né? É uma correlação que eles acharam, né? Mas parece que isso é bem forte, né? Então, e aí a gente pode pegar os exemplos do Brasil, né? As coisas essas fake news que deram certo, né? As coisas mais absurdas, né? Tipo mamadeira de piroca, quer dizer, realmente ninguém esperava uma coisa dessa, né? E por algum motivo foi difundida bastante, né? Mesmo que seja uma óbvia mentira, né? Com efeito devastador, né? Sim, exato. Outra coisa que eles acharam eles fizeram análise linguística nisso, chamam de análise de sentimento, às vezes, pegam as palavras e associam, né? Com emoções, né? Então, o que eles viram? Notícias falsas, elas tendiam a causar mais medo, mais repulsa e mais surpresa, né? As pessoas, quando elas colocavam no retweet lá, olha só que assustador, olha, eu tô com medo, etc. E as verdadeiras tinham um senso de antecipação, de tristeza, e às vezes de alegria e de confiança, né? Mas isso não era suficiente, parece, para que elas fossem mais longe, né? Quer dizer, o medo, a repulsa, a surpresa que está mais tipicamente associado a essas notícias falsas, né? E aí, já para acabar terminar essa resenha, eles têm um achado deles que foi um pouco surpreendente, é que, claro, eles estudaram, tentaram ver o que é robô, o que não é, né? Eles sabiam, todo mundo sabe que tem um monte de robô espalhando as notícias, né? Mas, e a pergunta, a hipótese era, bom, os robôs eles contribuem mais ou menos para espalhar essa notícia, né? O que eles acharam foi que contribuem em igual medida junto com as pessoas, né? Quer dizer, eles espalham, segundo a análise deles,
Eles espalhavam as notícias falsas e verdadeiras na mesma velocidade, os robôs, fazem chegar mais ou menos ao mesmo número de pessoas, né? Então, se eles tiram o robô da equação, e eles conseguiram tirar isso, nunca é de forma perfeita, né? Porque ainda não existem algoritmos perfeitos para detectar robô. A criação de robôs é algo muito sofisticado já, né? Os robôs da próxima eleição já estão sendo criados agora, né? Não vão ser só contas criadas na véspera, estão sendo criados agora, né? Então, eles tiraram o robô, o que eles classificaram como robô, e a difusão das notícias falsas foi igual, né? Inclusive, se eles pegassem só esses espalhadores de notícia falsa, né? Uma coisa também um pouco contra-intuitiva, né? Mas essas pessoas, essas contas que divulgavam essas notícias falsas, elas tinham em média menos seguidores, elas seguiam menos pessoas, eram menos ativas no total e tinham menos tempo de Twitter também, sejam robôs ou não, né? Mas apesar desse peso mais ou menos igual, né? Tem uma conclusão interessante aí, quer dizer, no mínimo, os robôs são tão eficientes quanto as pessoas para espalhar as notícias falsas, né? E são muito mais baratos, né? É muito mais fácil fazer essas fazendas de robôs de espalhar, né? A notícia. Pode falar. Bom, Leonardo Couto, deixa eu só fazer uma intervenção aqui, um comentário, porque você fala, quer dizer, todo esse levantamento, e aí eu vou pensando que nós temos coisas também da ordem da própria linguagem. Você tá pontuando isso, né? A fake news, ela, acima de tudo, esse fenômeno contemporâneo que nós estamos vendo aqui, ela tem é como se fosse um gênero, como se ela tivesse estabelecido já. Ela copia o formato de uma notícia, né? Uma notícia, né, com foto, toda aquela estrutura, né, da linguagem de você divulgar alguma coisa da informação. E aí ela ganha a sua adesão entre os usuários. Nós temos também discrepâncias, porque você tem usuários que vão muito, que não estão na rede o tempo todo. Aliás, eu acho que compõe a maioria dos usuários de internet, sobretudo no Brasil. Então a pessoa não tem tempo de ficar na internet, e quando ela se depara com aquela gama de informações, ela perde também a capacidade de poder julgar se ela está num lugar seguro, se não está. Então, você tem aí já saindo os manuais de prevenção para você se precaver com a questão da fake news. Eu queria passar para o Pablo, queria que você comentasse esse artigo que o Leonardo Couto acabou de dizer aqui, antes de entrar no seu propriamente, que vai ser a nossa próxima rodada. Pablo Arantes. Queria comentar uma coisa que é o seguinte, olha que interessante, quais foram as reações mais típicas que eram expressas nos retweets de notícias falsas, né? Quer dizer, a pessoa recebia um Twitter, né? Um tweet, e ela respondia, então colocava alguma coisa lá, né? Tinha uma certa reação. E quais foram as reações mais típicas? Medo, repulsa e surpresa. Então, são coisas muito fundamentais, né? E elas são quase todas negativas. Claro que você pode ter uma surpresa positiva, mas nesse contexto, aparecendo com medo e repulsa, quer dizer, está indo em coisas muito baixas, muito básicas, está pegando o chamado cérebro reptiliano, né? Quer dizer, aquela coisa que está fugindo de ameaças à vida, né? E aí eu faço a conexão com o Lakoff, que a gente discutiu esses dias todos, lembrando o seguinte, qual que era a visão de mundo típica dos conservadores? O mundo é uma coisa perigosa, o mundo tem um monte de gente má querendo te ferrar, então você tem que procurar a proteção de um pai severo, etc. Então, veja que essas notícias, elas estão cutucando isso aí, né? São notícias que fazem você ficar revoltado, alguém que fez uma coisa muito terrível, né? Algumas das fake news que apareceram na eleição americana e nas prévias americanas, né? Nas primárias, tinha a ver com um círculo de pedofilia que acontecia numa pizzaria que era frequentada pela campanha da Hillary. O John Podesta, que era o chefe da campanha, participava de rituais macabros. Então, assim, joga com coisa, a mamadeira de piroca, joga com coisas assim, quem é que não vai ficar revoltado, não vai ter repulsa com isso? Então, o teor de novidade, o teor de ser uma coisa terrível, de ser uma coisa desrespeitosa, que fere, né, coisas muito básicas, é um ingrediente muito necessário, né, para gerar essa energia que você estava falando, né?
para motivar as pessoas a comentarem e tal. Se for uma coisa do tipo, o desemprego aumentou, diminuiu, quem é que vai ficar revoltado com isso? Vai ficar com o dedinho agitado para retweetar, né? Então, acho que isso é muito... E em cima disso, quer dizer, depois eu te devolvo a fala, Pablo, em cima disso você tem esse mecanismo da cena digital, da internet, que é a busca pelo clique, né? Que é a grande moenda. Então, o sujeito ele não vai querer impedir a fake news nesse sentido, quer dizer, alguém que tem um site que quer mais visualização, inclusive na própria linguagem do YouTube, né? Quer mais visualização, mais clique, mais curtida e tudo mais, quer simplesmente que a notícia fique ali vibrando, não importa se ela é real ou não, né? Só para complementar o que você está dizendo, então você pode complementar. Não, e isso é importante, inclusive, para as próprias redes. Para o Twitter interessa que você tenha muito tráfego. Não interessa se tem a ver com fake news ou não. Né? Para o Google é a mesma coisa. Então tem isso também. Né? A própria plataforma que veicula, ela é meio neutra nesse aspecto. Né? Ela vai ganhar quando tem mais tráfego. Não interessa se ele é motivado por coisas boas ou ruins, né? Agora, fica uma questão aqui, deixa eu fazer uma questão, vou passar para o Léo e depois a gente vai para o teu artigo. Eu queria que você falasse aí, esse artigo que você traz aí, da questão das fake news, investigadas do ponto de vista científico, né? Para a gente trazer aqui estatística e também ponderações a respeito da questão teórica. Acho que tem uma questão da linguagem que não vai dar para a gente tratar hoje aqui, que me interessa muito, que é muito interessante. Eu ia fazer a questão que é justamente... Peraí, agora eu me perdi aqui no meu roteiro. Deixa eu achar aqui. Deixa eu só celebrar aqui o pessoal que está chegando aqui na nossa transmissão. Sandra Silva dizendo assim, falsidade sempre houve. Um livro a de ler é Comment or Raconte l'Histoire des Enfants, de Marc Ferro, 1981, com título em português, que trai a própria essência da obra, falsificações da história. A gente tem várias questões. Tem uma questão da cena digital que é também temporal. Você pega uma notícia que foi há 4 anos e retuita. Quer dizer, isso também é de uma violência, de uma covardia tão grande. E acontece muito nas redes sociais. Eu ia falar do tweet, justamente dessa coisa de você ficar... das notícias serem extremamente, que mexam muito com você. Por exemplo, o Haddad ontem deu uma entrevista, ele falou que a notícia do dia da eleição, do segundo turno, do domingo das eleições, segundo turno, foi que ele tinha estuprado uma menina de 11 anos. E colocaram a foto dessa menina nos compartilhamentos, inclusive a Ana Estela Haddad recebeu no WhatsApp. Lembrei o que eu ia perguntar para o Léo. O WhatsApp tem um regime diferente da internet, porque ele não está nesse... enfim, tem um outro tipo de compartilhamento, é fechado, né? É fechado e é encriptado. Também é uma questão que vocês vão colocar. Na Índia, ontem, uma notícia de que a eleição ali também já está sob forte suspeita de disparos em massa pelo WhatsApp, inclusive a própria Patrícia Campos Mello, que fez a matéria aqui no Brasil, é quem replicou essa matéria da Índia. 900 milhões de eleitores, a maior eleição do mundo, a maior democracia do mundo ainda, né? Eles estão assustados também com esse tipo de protocolo que está invadindo lá, né? É uma coisa que é muito difícil de você conter, vai levar um tempo para poder público, né? Para o povo entender que precisa eleger alguém para regulamentar esse tipo de coisa e tudo mais. Queria que o Léo falasse, então, especificamente disso, a diferença do WhatsApp e da internet. Porque no Brasil, assim, acho que o que mais teve impacto concreto nas eleições foi o WhatsApp, com essa propagação de fake news. Leonardo Couto. Gustavo, a gente estava vendo também, o Pablo, a gente viu esse dado ontem, é um dado mundial que a força do Facebook está caindo, né? Tem menos gente participando, tem menos gente se inscrevendo, a taxa de crescimento, menos gente está usando, né? E o WhatsApp teve esse boom aqui no Brasil nos últimos anos e as pessoas já dizem que é uma das principais formas de consumir informação, né? Inclusive, os motivos são vários, né? E aí tinha alguns depoimentos que a gente viu, né, nesse relatório da Reuters, que era muito interessante, que era um brasileiro falando, né? Eles pegaram de vários países, né?
ele fala assim, mesmo que você possa discordar com um amigo no WhatsApp, né, a gente consegue manter o respeito, todo mundo compartilha a sua opinião, a gente discorda e faz piada disso, né? É mais tranquilo, né? É um clima mais tranquilo com os amigos no Facebook, no WhatsApp do que no Facebook, né? Então, quer dizer, as pessoas estão migrando mesmo para o Facebook, para o WhatsApp, e, de certa forma, ali é uma caixa preta, né? Você realmente não tem essa publicidade como você tem no Twitter, em certa parte no Facebook, que tende a ser menos público, mas também é bastante público, né? E só voltando ao que vocês estavam falando, né, da coisa do tráfego, do Twitter, etc. Tem algumas iniciativas, assim, o Twitter, eles fechou várias contas de grandes produtores de fake news. O caso mais emblemático é o de um doido dos Estados Unidos chamado Alex Jones, né? Que ele é conhecido, é processado por muitos que cria as teorias da conspiração mais loucas, né? E fecharam a conta dele, demoraram, na verdade, né? Mas teve um movimento de fechar. Claro, a verdade é que quem cria esses robôs, eles estão muito à frente, né? É meio que um enxugar gelo, né? Estão fazendo, quer dizer, tudo bem, o Oxygen não pode, mas sim, 500 outros pequenos vão tomar o lugar dele, né? Então, e o WhatsApp é uma coisa que ainda não tem uma boa resposta, né? Quer dizer, você, basicamente, para entrar no WhatsApp, você precisa ter uma linha telefônica, um chip que custa R$15, que você pode botar em qualquer CPF no Brasil, e em outros países você não precisa nem disso, né? Como combater isso, né? O Facebook diminui o número de pessoas que você pode replicar, mas aí só vai ser um pouquinho mais caro fazer esses robôs para espalhar essa notícia, mas não impossibilita, né? E você também pela natureza da internet, você não quer botar uma barreira muito rígida. Ninguém quer, não vamos botar, né? Você tem que apresentar o seu CPF, sua identidade, etc., para criar uma conta no WhatsApp. Isso não vai acontecer, né? Só se eles fizessem uma lei, mas isso não vai acontecer. Né? A gente não vê isso no futuro próximo. E mesmo assim, seria só uma questão de gastar mais dinheiro para burlar o sistema. Essa é a verdade. Então, não tem a bala de prata ainda para acabar com isso. Né? E o que a gente vê, e o Pablo vai falar também disso no artigo, é que, uma vez que a mentira está fora lá, como eliminar isso, né? Como é que a gente elimina? Simplesmente apresentando a verdade parece que não funciona, né? Porque tem esse elemento linguístico da novidade, etc., mas ele é combinado, principalmente no WhatsApp, no Facebook, com elementos visuais, né? Você bota uma foto falsa, uma foto fora de contexto, você bota um livro qualquer e fala ali que é o livro do Haddad, que tá falando de assunto tal, de pedofilia, etc., e as pessoas estão passando isso sem checar. Então tem esses dois elementos, né? Mas o WhatsApp é o desafio mesmo. E tem a questão retórica também, tem a questão, por exemplo, de você ter uma chamada, por exemplo, uma notícia assim, o governo está sob pressão. Esse tipo de chamada não está sob aferição de verdadeiro ou falso. Isso muito que as agências de checagem brasileira acabaram caindo também nesse conto do vigário. Quer dizer, você tem uma massa muito grande de informação, não é só informação concreta, empírica, de um relato. Você tem também a opinião, o comentário, e aí começa a se confundir com a questão das fake news. Quer dizer, é um assunto que vai muito além, né? Eu acho que tem também uma questão que é um pouco de ordem da nossa, enfim, do nosso positivismo endêmico, né? Você não vai eliminar a fake news do horizonte, né? Você não vai ter um mundo só com verdade. É que nem a corrupção, né? Você não vai eliminar a corrupção para todo sempre. A gente está nesse dilema, né? A gente está achando que a fake news... Acho que muita gente querendo combater fake news para que ela seja extinta. Não vai extinguir. Eu acho que ela tende a virar um gênero. Acho que, inclusive, é uma linguagem estabelecida como o meme de internet. Acho que fake news ela vai acabar entrando nesse sistema a partir do momento que a gente puder lidar um pouco melhor com esse tipo de informação. Pablo Arantes, eu quero que você fale do artigo que você trouxe aí. Deixa eu só pegar aqui o nome do artigo. Não, vou deixar você. Apresenta para a gente esse artigo que você trouxe. É da Science também, não? É da Nature, eu acho. Nature.
Mas só para complementar isso que você estava falando, de uma certa forma, a paródia é uma espécie de fake news arregimentada, assim, né, com algumas regras e tal. Meio que o fato de que, por exemplo, é um piadista, é um bobo da corte que conta, é uma espécie de aviso, assim, ó, a gente vai falar umas coisas aqui para vocês rirem, é engraçado, parará, mas você tem uma delimitação mais clara, né? Isso aqui é uma piada, isso aqui é uma coisa para você não levar tão a sério, mas tem alguma ponta de verdade ali, né? Então tem isso, né? Bom, esse segundo artigo, eu vou dar uma resumida bem grande nele, chama The Spread of Low Credibility Content by Social Bots. Ele foi publicado na Nature em 2018, foi feito por 6 autores que são da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, e uma universidade chinesa, Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa, tá? Ele também está olhando para dados do Twitter, ele olhou para um span temporal menor, de 2016 até 2017, um período que pega as eleições americanas. Só que ao invés de pegar notícias que eram classificadas como verdadeiras ou falsas por agências de notícias, eles escolheram coisas que eles chamaram de fontes com baixa credibilidade de notícias. São sites que são reconhecidamente produtores de fake news, tipo o Breitbart nos Estados Unidos, o Infowars, mas também no espectro da esquerda, tá? Então é justo nesse sentido. E aí o que eles fizeram foi pegar tudo que essas fontes que eles classificaram como de baixa credibilidade, qual foi o espalhamento, né, como foi a difusão dessas notícias. Então, como são sites que geralmente têm uma espécie de método para a produção do que eles chamam de desinformação, né, eles resolveram pegar tudo que esses caras produziam, tá? Então pega lá esses 120 sites, tudo que eles publicavam era considerado, então, conteúdo de baixa credibilidade. Veja que não se usa a expressão fake news, nem nesse, nem no outro que o Léo comentou, o outro foi feito por um pessoal do MIT. Eles evitam fake news justamente porque essa expressão meio que perdeu o sentido, ela se esvaziou, né? Mas então eles usaram esse padrão. São pessoas que normalmente usam um método para produzir desinformação, né? Você imita a aparência de sites que são estabelecidos e tal, só que você, na verdade, não tem nenhum padrão de integridade jornalística, né? Então, eles estudaram mais notícias, tá? Em relação àquele artigo que o Léo comentou, foram 400 mil artigos, tá? E eles também usaram como uma espécie de grupo controle 15 mil artigos que foram publicados especificamente por sites de checagem de notícia, tá? E que tinham sido, então, checados positivamente, né? Então, viram que aquelas notícias eram verdadeiras, né? E, então, daqueles 120 sites foram, no final, 400 mil artigos, né? Que foram tweetados 14 milhões de vezes, tá? E os 15 mil artigos, digamos, bona fide, né, de boa fé, foram tweetados 1 milhão de vezes. E eles mediram a popularidade o espalhamento, né, das notícias de duas maneiras. Pelo número de postagens no Twitter, né, que continham um link para o artigo, e o número de contas no Twitter que compartilhavam aquele mesmo artigo. E a principal coisa que eles descobriram é a seguinte, que o nível de popularidade dos artigos é bastante heterogêneo, ele cobre várias ordens de magnitude. Você tem desde aqueles que são compartilhados dezenas de vezes, para aqueles que são compartilhados dezenas de milhões de vezes. Então, é altamente desigual, né? A maioria dos artigos ela passa desapercebida, mas uma parte lá, uma cauda, digamos assim, que é importante, ela viraliza, ou seja, ela atinge lá os milhões, as dezenas de milhões de visualizações, né, de compartilhamentos. E aí volta naquilo que você estava dizendo, Gustavo, que é um jogo de números. Você produz, eles dizem lá que a média de 100 notícias nesses sites de baixa credibilidade, eles produzem em torno de 100 artigos por semana, né? Desses, muito poucos vão viralizar, mas aqueles que viralizam causam um grande impacto, né? E aí a história é a seguinte, essa distribuição de popularidade, ela é muito similar, quer o conteúdo seja de baixa credibilidade, quer seja um conteúdo
mais verdadeiro, digamos assim. O fato de que você tem muitas notícias que quase não são compartilhadas e um pouco de notícias que são muito compartilhadas, isso é bastante parecido, quer o conteúdo seja falso ou não. O que mostra que, na verdade, as pessoas não têm muita... elas não diferenciam muito bem os dois, ou elas também não estão nem aí, elas retweetam o que elas acham interessante, né? Agora, a maneira como o espalhamento se dá é um pouco diferente, isso aqui é interessante. As notícias de baixa credibilidade, ou vamos colocar entre aspas aí, fake news, o espalhamento dela é menos conversacional, é menos orgânico, essa é a expressão que eles usam. Basicamente, se dá ou por tweets originais, ou retweets, e menos por respostas, por replies, ou seja, é uma coisa que você joga lá o retweet, mas não teve um humano ou mesmo um robô que foi lá e respondeu aquilo, quer dizer, não é uma interação tão complexa. E outra coisa, quanto mais um artigo é tweetado, mais esses tweets estão concentrados em um número muito pequeno de contas, que são as chamadas contas super espalhadoras. Então isso vai contra uma noção de popularidade orgânica, ou seja, aquela fofoca que é bastante espalhada, ela não tem um autor. O bom boato é aquele que você não pode atribuir a uma pessoa específica, aquele que você ouviu por aí e tal. E esse espalhamento dessa notícia de baixa credibilidade, ele não é assim, está muito concentrado nos super espalhadores. E aí isso se junta com a história dos robôs. Esses super espalhadores, muito provavelmente, são robôs. Então eles também empregaram um algoritmo para tentar identificar o comportamento de robô versus comportamento humano, né? E do total de contas que eles investigaram, 6% foram considerados robôs pelos critérios que eles usaram. E olha que interessante, 6% do total de contas que eles investigaram espalharam 31% dos links que tinham conteúdo de baixa credibilidade e 34% do total de artigos de todos os 120 sites que eles usaram. Ou seja, está muito concentrado, muito poucas contas espalhando uma parte grande desse conteúdo de baixa qualidade. Isso é uma assinatura da atuação de robôs, né? Uma outra estratégia que eles identificaram foi a seguinte, esses posts muito virais, eles também mencionam usuários influentes, aqueles que têm muitos seguidores ou que são muito proeminentes no mundo real. Então, o Trump, por exemplo, é muito citado em alguns desses tweets que linka para conteúdos de baixa credibilidade. Por quê? Porque cria a impressão de que esse conteúdo que está sendo repassado é altamente popular, né? E aí uma coisa que eles descobriram também, isso é bastante relevante, tem a ver com o seguinte, a atuação dessas contas que são suspeitas de serem robôs, ela é muito prevalente nos primeiros segundos, veja bem, nos primeiros segundos depois que um tweet é colocado. Então veja, isso não pode ser... É muito espasmódico, né? É reativo total. Inclusive, isso tem influenciado muito no comportamento político também dos humanos, que estão muito reativos também nesse momento no Brasil. Complementa para a gente. Veja que se dá em frações de segundo. Quer dizer, não pode ser um humano. Você não né, é muito estranho você imaginar que, né, sei lá, alguém, mesmo que seja influente, tweeta uma coisa e em segundos isso foi retweetado 10 mil vezes, né? Então, eles dizem isso, que esse conteúdo de baixa credibilidade, ele é muito dependente da atuação dos robôs, né, dessas contas que são, enfim, são falsas, são engenheiradas, né, e aí eles sugerem que as redes sociais precisam de um controle, né, e voltando a uma coisa que o Léo falou, é verdade que o Facebook, que o WhatsApp, eles tomaram atitudes, mas foi sempre reativo, foi sempre depois que alguma coisa muito grave tinha acontecido, né, e, enfim, a acusação foi um pouco essa, eles deixaram a coisa rolar um pouco, bom, primeiro, claro, era um fenômeno novo, mas segundo, quanto mais trânsito eles tinham, mais eles ganhavam, né, então tem isso. Pablo Arantes, sensacional sua explanação aqui, praticamente uma aula, né? Nosso querido Pablo Arantes, professor da Universidade Federal de São Carlos. Eu acho que a gente precisa já amarrar e concluir o nosso programa, que a gente já estourou, inclusive, 1 hora, porque justamente o papo acho que foi muito bom, e acho que os nossos internautas, os nossos
espectadores aqui, eles acho que a gente também poderia concluir no sentido de oferecer algum tipo de instrumento para que você não caia, né? Sempre tem essa coisa, não de criar um método, um tutorial assim para você não cair em fake news, mas eu gostaria até de falar da minha experiência também com vocês, e daí a gente vai concluindo aqui. Uma coisa muito interessante que eu acho que o Pablo coloca é assim: você tem a interação humana em massa na internet, ela tenderia a ser virtuosa. O problema é que você tem esses nichos, quer dizer, esses agentes, né, sempre infiltrados e sempre presentes nas sociedades, que vão lá e truncam o processo, porque, a rigor, a experiência digital ela é muito interessante para a nossa, enfim, para a nossa civilização. Poderia, enfim, na própria governança pública, ser um instrumento muito presente, né, nas eleições e tudo mais, para inclusive, poupar, né, investimentos muito grandes de impressão de cédulas, de deslocamentos, de urnas eletrônicas, tudo mais. As coisas poderiam ser resolvidas assim, a meu ver, né, num futuro não muito distante. Então, eu acho que a gente, no meu caso, por exemplo, como é que eu identifico, né? A gente, depois de uma certa maneira, trabalhando com internet, você jamais sofre mais essa questão de cair numa fake news. É raríssimo, né? Pode acontecer se o fraudador de uma notícia for muito competente nesse sentido. Estou falando das fake news clássicas, mas, por exemplo, ver se o site tem procedência, se ele tem contato, né? Ver todo esse protocolo formal de um site de internet. Claro que eu já não estou nem falando do Twitter mais. A própria linguagem, né? O português, eu fiquei muito assustado uma vez quando eu vi uma agência de checagem checando uma notícia com português muito precário. A própria agência de checagem. E outra coisa, a metodologia das agências de checagem no Brasil é muito precária, muito precarizada, né? A Lupa, por exemplo, sim, você tem uma notícia, deputado diz que vai para Miami. Aí fala, não isso é fake news. Aí, qual que é o método da agência de checagem? Liga para o deputado e fala, você falou isso? Ele fala, não falei. Quer dizer, então é mentira e é verdade. Não tem critério independente, na verdade. Né? Exatamente, é um critério que fica da coisa da fonte, pessoal e tudo mais. É coisa bem brasileira, né? Mas, enfim, só para a gente concluir, vou passar a palavra para o Léo Couto, fazer suas considerações finais aí, porque eu acho que a gente vai ter que fazer um outro programa sobre fake news, para concluir esse, inclusive ficou um artigo, né, para depois, um terceiro artigo, né? E aí a gente, para tentar trazer, eu quero trazer algumas questões também da ordem da linguagem, do estilo, né? Que acho que fazem parte aí desse protocolo aí da emergência das fake news na cena digital. Leonardo Couto, com você, querido. Eu acho que o que a gente pode prestar atenção, além do que você falou, o que a gente já tinha falado, é o viés de confirmação, né? Quando recebe uma aí, vamos pensar na notícia do WhatsApp, que geralmente é uma notícia, é o que a gente chama de um print screen, né? Um screenshot, geralmente é uma coisa, uma composição ali, raramente é um link, né? Pensar assim, bom, isso aqui parece bom demais para ser verdade, concorda com se a gente ser uma pessoa, um progressista, o Bolsonaro fez essa coisa horrível, mas vamos parar, será que isso é verdade? E aí a gente tem que fazer a nossa checagem, né? E um jeito que a gente ainda pode fazer essa checagem, sem ter esses recursos todos de jornalista profissional, é um pouco confiar, em certa medida, né, numa imprensa mais tradicional, né, que ainda faz algum trabalho jornalístico, a gente pode ter as críticas, mas ainda tem repórteres correndo atrás da notícia, né? Quer dizer, se a gente faz a checagem com os grandes jornais, etc., na internet, e vê que a coisa não parece existir, já desconfie, né? Ou é uma notícia muito nova e deu um tempo para repassar isso, talvez ela não tenha chegado, ou simplesmente ela não existe, né? Quer dizer, ainda existe o trabalho do jornalista, a gente tem que, claro, saber ler a notícia, ver os vieses do jornalista, etc., mas ainda é a imprensa mais tradicional que está trazendo os fatos jornalísticos, né? Então, quando a gente pode... a minha dica seria essa, né? Ver, mas isso parece ser
confirma tudo que eu acho, mas será que é verdade mesmo? Será que isso aconteceu? Será que realmente essa foto é verdadeira? Será que fulano disse isso mesmo? Será que essa mensagem é confiável, né? E o jeito que eu vejo ainda é um pouco isso. Claro, a gente pode confiar também na imprensa menos tradicional, de boa qualidade, que ela existe, né? Mas a notícia ainda vem de algumas poucas agências, né? De alguns poucos jornais, né? Então é isso que a gente pode fazer, é uma busca na internet e desconfiar se a gente não achar nada, né? Esse é o ponto. Eu acho muito, muito bem colocado, Leonardo Couto. Acho que a questão do cruzamento, né? Cruzamento de informação. Você tem uma notícia lá, você acha que ela não está muito boa, você vai ver se os outros veículos cobriram aquela notícia, como é que foi dado. Agora, eu acho também, já passando para o Pablo, que na imprensa tradicional nós temos um outro problema, né? Que eu acho que é uma coisa mais sofisticada do que essa coisa hardcore das fake news, porque isso é uma coisa muito primitiva, realmente, né? E assim, as pessoas que caem, que são vítimas de fake news, de uma certa maneira estão um pouco fragilizadas, né, do ponto de vista da aferição intelectual, enfim, de todo esse protocolo. Acho que tem uma questão aí que a gente pode aprofundar também na próxima conversa que a gente tiver. Pablo Arantes, por favor, suas considerações finais para o Papo com o Linguista, querido. Queria voltar numa questão que você comentou, que era o seguinte, você estava dizendo assim que a conversa no ambiente virtual, ela deveria ser basicamente benigna e tal, devia ser uma experiência boa. E de uma certa forma, é verdade que esse fenômeno das fake news, como a gente está falando dele hoje, essa coisa que é uma baita estrutura, esses robôs, etc., são companhias jornalísticas, né, empresas jornalísticas são criadas para, como você falou, truncar o processo e tal. E é por isso que a questão da fake news é importante, é por isso que na eleição essa questão devia ter sido investigado, o TSE teria obrigação de investigar, porque é influência econômica, é interferência econômica no processo, né? Então, assim, eles tinham uma obrigação, o mandato deles inclui isso, né? A Rosa Weber disse que não entende, né? Falando, a gente não compreende o fenômeno, ainda não entender. Pois é. E o Etchegoyen, que nessa época era o cara do GSI, que, portanto, manda na ABIN, disse que não tinha como, quer dizer, padre discutindo direito humano é interferência em assunto interno, agora fake news, influência na eleição, não é da conta, né? Enfim, mas uma outra coisa, sobre essa questão da conversa no mundo digital, uma outra questão que tem a ver com a linguagem é a seguinte, se a gente pensar historicamente, as pessoas nunca conheciam mais do que 100 pessoas, e elas não conheciam intimamente muito mais do que 15, 20 pessoas. E esse ambiente na internet hiperaberto, em que você interage com milhões de pessoas, é uma coisa que é muito nova. Então, a gente também precisa pensar nisso. E eu acho que o susto que as pessoas levaram quando elas começaram a interagir com muita gente, e elas começaram a ver que as pessoas começavam a ficar agressivas e etc., é uma das razões pelas quais elas estão migrando de plataformas como o Facebook para o WhatsApp. É claro que o Facebook pisou muito na bola, etc., e isso explica um pouco, mas essa caminhada para plataformas mais individualizadas, eu acho que tem um pouco a ver com essa nossa dificuldade de monitorar tantas pessoas ao mesmo tempo, né? E para terminar, essa migração de plataformas um pouco mais públicas para plataformas de comunicação meio que de pessoa para pessoa e ainda por cima encriptadas como o WhatsApp, embora você tenha vantagens aí, elas vão impedir. Veja, a gente conhece muito pouco sobre essa dinâmica das fake news. Esses dois estudos que a gente mencionou, eles tratam de coisas abertas, tweets, né? Os tweets ficam publicamente disponíveis, e o Twitter, inclusive, tem APIs e tal para pesquisadores puxar essas informações. Antes da gente conseguir compreender esse fenômeno mais fortemente, você já vai ter uma migração em massa para esses mensageiros pessoais encriptados. Então, no futuro, vai ser mais difícil ainda a gente estudar essas dinâmicas. Então, é uma coisa para a gente pensar também, né? O desafio é muito grande. Pablo Arantes, o desafio é imenso, né? Eu acho que a gente abre aqui uma discussão. Na verdade, o programa, estou muito feliz aí com o resultado desse papo com o linguista.
E sugiro já de cara que a gente retome esse tema para a próxima conversa que a gente tiver na próxima semana. Então, agradeço a todos que acompanharam aqui o Papo com o Linguista Pablo Arantes, Leonardo Couto. Inscreva-se no canal do Conde, inscreva-se na TV 247, esse programa será reprisado também na TV 247 hoje à noite, hoje às 10 da noite, às 22 horas, e aí aguardo as contribuições de todos vocês. Depois nós vamos escanear aí os comentários e vamos avançar nessa discussão, né? Acho que é importante a gente trazer um olhar mais científico e também um olhar ensaístico também, quer dizer, porque eu acho que as fake news têm essa função, que elas têm uma função social. O problema é que ela é instrumentalizada por grandes poderios econômicos, né? Queridos, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!